Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravarmos esse novo vídeo para que os irmãos que estejam assim, no sistema religioso e para nossos irmãos que estejam no caminho da verdade do Pai do Messias. Eu estava assim, meus irmãos, analisando, examinando essa passagem das Escrituras, porque hoje muitos estão ouvindo a verdade e não estão aceitando, não estão dando crédito, não estão dando valor à verdade do nosso Pai e do nosso Mestre, o nosso único pastor Messias. É como lá em João capítulo 8, versículo 32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, é o nosso Mestre, nosso Messias, o nosso único pastor. O nosso Mestre, junto com os 24 profetas do nosso Pai, junto com os apóstolos, eles trouxeram a verdade até nós. Desde lá, no antepassado, anunciando a verdade. Porque naquele grande dia, meus irmãos, está escrito: o Pai não terá nenhum culpado por inocente. Todos vão prestar conta diante do Pai. Aqueles que não vão ter salvação. Infelizmente, meus irmãos, os salvos, os mortos que estão salvos, que morreram crendo no Messias, vão ressuscitar primeiro. E nós, os que ficaremos vivos, seremos arrebatados, levados ao reino dos céus. Tudo isso depois da grande tribulação. Então os não salvos, que estão rejeitando a verdade, eles vão passar pelo julgamento do Pai do Messias. Porque o Pai vai mostrar tudo a eles, desde lá de Adão, aqueles que rejeitaram o Pai, que estão rejeitando, que rejeitaram o Messias e que hoje continuam rejeitando o Messias como seu único pastor. Então esses, os não salvos, vão passar pelo julgamento do Pai e do Messias. Porque nenhum deles vão ser inocentes diante do Pai e do Messias. O Pai vai mostrar tudo a eles. E eu quero deixar aqui essa passagem, meus irmãos, que está no livro de João, seu capítulo 15, no seu versículo 16. João, o apóstolo João, através do Espírito do nosso Pai, deixou escrito, através do nosso Mestre Messias: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, ele vos conceda. Olha só, meus irmãos, uma passagem que é muito interessante. Olha só o que o Messias disse: Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, meus irmãos, no sistema religioso, assim como eu fui um dia religioso, fui lá na igreja evangélica, nas religiões, esse tempo de pedra, quando o líder religioso está ali pregando aquela palavra, tudo mentira, tudo enganação, no final do culto ele fala, eles começam a fazer o apelo: quem quer aceitar Jesus? Levante a mão. Quando muitos não levantam a mão, eles procuram sempre um meio de colocar um medo nas pessoas, para que as pessoas vão levantar a mão e aceitar esse Jesus Cristo das religiões, que não é o nosso Messias, é a besta do Apocalipse, é um anjo caído. O seu nome é Azazel. Ele roubou a identidade do nosso mestre, do nosso único Messias, o nosso único pastor. Ele roubou. Ele está se passando pelo nosso Salvador, o Messias. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, não é o nosso Salvador que foi pregado lá no madeiro, não. Não é. Isaías 7,14, Mateus capítulo 1, versículo 23. O profeta Isaías profetizou que o nome do nosso Salvador se chamaria Emanuel, que significa Pai conosco, não Deus, Pai conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, Mateus confirma, Emanuel.
Então aqui está bem escrito, irmãos. Olha o que o Messias disse. E ele está dizendo, até hoje ele nos diz, através do Espírito: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, meus irmãos, quem me escolheu foi o Messias para estar aqui hoje anunciando a verdade. Não foi eu que escolhi o Mestre. Não foi eu que escolhi o Pai, seguir o Pai. Foi o Pai, o Messias, que me escolheu. Porque o Pai, o Messias, ele conhece o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Porque muitos hoje estão rejeitando o Pai, estão rejeitando o Messias. Não querem essa verdade. Porque, meus irmãos, nós estamos anunciando e muitos debocham, muitos criticam, muitos até nos chamam de endemoniado, que somos demônios. Já fui chamado, meus irmãos. Esse aí está com legião de demônios, esse aí está com o diabo. Eu me sinto feliz, honrado, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso mestre, o nosso Messias, chamaram ele também príncipe dos demônios, Beuzebu. Porque eu sei de diferente. Porque vocês, meus irmãos, que anunciam a verdade, estão anunciando a verdade, estão levando a verdade do Pai do Messias, vai ser diferente com nós. Não vai ser não, meus irmãos. Então eu me sinto lisonjeado por anunciar a verdade e por muitos me chamarem de demônio, de ateu, de que eu tô com o demônio, que eu tô com o diabo, que eu tô seguindo o diabo, Satanás. Porque eles não conhecem a verdade do Pai do Messias. Então, meus irmãos, não somos nós que escolhemos o Pai e seguir o Messias, não. É o Pai e o Messias que nos escolhe, meus irmãos. Nas religiões, eles fazem de tudo para que as pessoas vão ali e aceitem esse Jesus Cristo, essa aberração, essa enganação que está aí no mundo, enganando a humanidade. Porque ele hoje é o príncipe deste mundo. Jesus Cristo hoje é o príncipe deste mundo. Ele é o líder dos demônios. Jesus Cristo é a besta do Apocalipse, meus irmãos. Então, meus irmãos, não somos nós que escolhemos o Messias, de seguir o Messias. É ele que nos escolhe através da nossa mente. O Pai, o Messias, conhece a nossa mente, sabe quem somos nós por dentro. É por isso que o Messias ele tem escolhido a muitos irmãos, não por aparência, mas sim pela mente, pelo caráter que temos aqui dentro. Porque o Messias escolheu ali os 12 apóstolos, os 11. Ele tinha que escolher aquela fruta podre de Judas, para que viesse se cumprir a profecia de Isaías. Porque no meio daqueles 12 apóstolos, ele ia trair o mestre. E o Messias sabia, mas ele teve que escolher, meus irmãos. Porque assim muitos hoje andam conosco, estão ao nosso lado, mas por trás está nos traindo. Quantos irmãos hoje que se afastaram do caminho do Pai do Messias e hoje estão traindo o mestre, estão traindo o Messias? Quantos hoje ouviram a verdade através do nosso irmão Robert Smith e hoje estão apedrejando nosso irmão? Traidores. Mas quem vai fazer a separação do joio e do trigo é só o mestre. É o Messias, é o nosso único pastor. Nós não vamos fazer separação. Então, meus irmãos, quando vocês forem anunciar a verdade, assim como eu já anunciei, muitos irmãos estão anunciando, e aqueles que não estão crendo, não estão dando crédito, deboche da gente, meus irmãos, não se preocupem, porque não somos nós que vamos escolher eles, mas é o Pai e o nosso Mestre Messias é que nos escolhe e que vai escolher aqueles que realmente queiram entrar no reino dos céus, que vão aceitar a verdade e vão anunciar. Muitos vão aceitar a verdade na grande tribulação, infelizmente. Vão ajudar 2 testemunhas a anunciar a verdade. As virgens loucas vão ficar na grande tribulação, porque só tem 50% do azeite. Não está anunciando a verdade, não está buscando o pão puro, não está se alimentando, não está enchendo a botija com azeite. Mas vão anunciar a verdade na grande tribulação. Então, meus irmãos, quando vocês, nossos irmãos religiosos,
Quando vocês vão no templo, no culto, durante a noite, o dia, a tarde, e esse líder religioso que vocês seguem de terno e gravata, que muitos de vocês escolhem pela aparência, quando eles fizerem o apelo, quem quer aceitar Jesus, tome cuidado. Porque Jesus Cristo que eles estão te oferecendo não é o Messias, não é o nosso mestre, não é o nosso Emmanuel, não é o nosso pastor. Não é, meus irmãos. E por trás desse líder religioso existe um anjo caído, que ali está usando ele, manipulando ele para enganar vocês, para que vocês venham aceitar esse Jesus Cristo, assim como um dia eu aceitei, meus irmãos, porque eu não conhecia a verdade. Então, quem me escolheu hoje foi o nosso mestre, foi o nosso único pastor, o Messias, o Emmanuel, que veio aqui na Terra anunciar a verdade, desmascarar as religiões, desmascarar esses anjos caídos, desmascarou Moisés, desmascarou Jesus Cristo. Foi Ele que nos escolheu, meus irmãos. É Ele que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos o Mestre, não somos nós que escolhemos o Pai. É Eles que nos escolhe. É o Pai, o Messias que nos escolhe, meus irmãos. E que essa verdade, meus irmãos, esse vídeo vai chegar a todos nossos irmãos que se encontram presos no sistema religioso. Não aceitem esse Jesus Cristo como seu único pastor, porque ele não é pastor. Ele é a enganação, a aberração. Ele está enganando a humanidade toda. O catolicismo adora a imagem de Jesus Cristo, a imagem da besta Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que vocês veem de olhos azuis, cabelos loiros, branco, não é o Messias, não é o nosso mestre, é a besta do Apocalipse. Já os religiosos, a igreja evangélica, maçônica, gospel, adoram o nome da besta, Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, para reforçar, não somos nós que escolhemos o Messias, é o Messias que nos escolhe, é o Pai que nos escolhe, meus irmãos. Fiquemos todos na benevolência do nosso Pai e do nosso Mestre, o único pastor, o Messias.